Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vinda à nação querosense a mais um Melhores ou Piores. Conteúdo que a gente recomeçou, tem até uma playlist especial aqui no canal para vocês se organizarem e assistirem todos. Tá bom, esse é o segundo. Enfim, como eu disse no primeiro, que eu fiz os top 5 dos atacantes que eu vi jogar no futebol paraense, hoje o bicho vai pegar. É polêmica, é choro, é ranger de dente. Hoje serão os top 5 meiucas que eu vi jogar no futebol paraense. Será que o teu meio de campo preferido está nessa lista? Então, tá curioso? Queres saber? Eu já te peço, assiste a vinhetinha e vem com nós, pai! O meio de campo é o lugar dos craques. E essa é a posição que hoje a gente faz o top 5 dos mais pai d'éguas que eu vi jogar no futebol paraense. Lembro, nação querosense de garbo e elegância. Quais são os critérios? Repito, muito de memória afetiva, um pouco de racionalidade, mas são lembranças, são cenas que ficam na minha cabeça e a bola que os caras jogaram na minha humilde avaliação. Beleza? Então eu já peço para que tu deixe o like, que tu deixe o teu comentário, a tua corneta, a tua concordância, te inscreve no canal e eu vou pedir um negócio. Aciona o sininho para que tu assista todos os vídeos desse canalzinho humilde, porém de garbo e elegância. Vocês sabem que eu não começo, eu não faço por quem é melhor, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas nesse, especificamente, vou abrir uma exceção e dizer que, nesse caso, eu vou falar do melhor cara que eu vi jogar futebol em Gramados paraenses. Na minha humilde opinião, que é o Rei Arthur. Arthur foi o cara mais bizarro que eu vi jogando bola em Belém do Pará. O Arthur era muito acima da média, a carreira dele na Europa, a consagração que ele faz de Jardel mostra isso. E aqui ele já sobrava na turma, num período que haviam muitos bons jogadores, tanto no Remo, quanto no Rival, quanto na Tuna. Então, assim, o Arthur, para mim, eu vi coisas absurdas do Arthur em campo. O Arthur jogava muita bola. Arthur, vem com nós aqui, vamos trocar uma ideia aqui no É Nós Queiroz. Então, o Rei Arthur inicia o top 5 dos mais paidéguas que eu vi jogar com muito louvor. E aí eu vou para o outro lado e vou começar a montar esse meio de campo, vou trazer aqui para volância. Esse cara mora nos corações bicolores com toda razão, porque ele fez parte da geração de ouro bicolor e realmente era um dos grandes destaques, jogava muita bola, raçudo líder. Eu estou falando de Sandro, o Sandro goiano, né? Que depois pegou a alcunha. Sandro era um jogador diferente. Muitos achavam, ou acham até agora, que o Sandro era o pegador, o volante marcador, o cara que só liderava. Não, ele tinha tudo isso. Sim, muita liderança, muita marcação, não perdia a viagem. Se tivesse que chegar juntos, duro, fazia. Mas o Sandro era bom de bola, muito bom de bola. Tanto que a carreira dele, que depois teve ainda um ápice no Grêmio, mostra isso. Sandro, talvez dessa geração de ouro bicolor, seja um dos mais representativos. Então eu peço para a nação bicolor colocar se eu estou certo ou estou errado. O Sandro não podia estar de fora dos top 5 mais paidéguas que eu vi jogar. E olha que eu vi bastante o Sandro jogar, hein? E mantendo a volância, mantendo algumas características como liderança, entrega, vem ele. Aguinaldo de Jesus, o seu boneco, que tem todas as características que eu falei do Sandro, só que para a nação azulina, para o fenômeno azul. Aguinaldo representa muito bem a década de 90, que é uma década muito lembrada pela torcida azulina, a década do tabu, de 8 campeonatos paraenses, de chegadas em outros campeonatos. O Aguinaldo era um primor de técnica. Não, mas o Aguinaldo era aquele cara que tu dizia, eu quero ter esse cara no meu time. Tanto que ele tem uma passagem também pelo Rival, já que não é boa, que não é tão legal, mas a identificação do seu boneco é com o fenômeno azul. O Aguinaldo, que é muito baixo, tinha uma impulsão, fazia muito gol de cabeça, gols importantes, gols no Rival, no Paysandu,
O Aguinaldo é aquele cara da entrega, aquele cara que tu fica feliz dele estar vestindo a camisa do teu time. O Aguinaldo era muito. Então ele não poderia ficar de fora dessa relação. Seu boneco que já esteve aqui no canal, um abraço para ti. Aguinaldo, tu és um cara muito bacana. Já falamos do rei. Agora nós vamos falar do príncipe, que não gosta de ser chamado de príncipe e que já esteve aqui no canal. Giancarlo. O Jean, que jogou muita bola. O Jean que passou pelo Remo. Também tem uma passagem controversa pelo Paysandu, que ele explica como aconteceu no nosso papo. O Jean é um cara que chega no Remo já com uma carreira consolidada, fazendo dupla com o Ian, foi campeão mundial sub-20, com uma geração que depois espoca e brilha pelos gramados. Jean era de uma técnica refinadíssima. Jean que tem jogos absurdos numa Série B, num patamar muito mais alto do que a torcida mais nova do Remo está acostumada a ver. Se você ainda não viu, veja o Jean jogando contra o Palmeiras, contra o Botafogo, naquela Série B que ambos estavam disputando com o Remo os quadrangulares. O Jean mostra tudo o que ele sabe fazer. O Jean era muito craque de bola. E é um cara, gente boa pra caramba, um papo muito bacana. Então, assim, é muito legal saber que o cara que tu via jogando bola, que tu admirava, também é um ser humano muito bacana. O Príncipe Jean tem um lugar no panteão dos que eu vi jogar aqui. Um abraço para ti, Jean. E para terminar, o quinto nome eu fiquei muito em dúvida. E aos 48 do segundo tempo, eu fiz uma troca no meu top 5, mas eu acho que eu fiz uma troca correta. E no lugar, no quinto, não no quinto lugar, mas o que eu vou falar agora em quinto é um cara que eu também vi jogar muito fora também, mas aqui ele jogou muita bola e eu queria falar dele porque tem algumas características que ele ficou conhecido, mas que ele tem a mais. Charles Guerreiro. O Charles, que teve uma carreira muito que você pode lembrar dele como o Charles Guerreiro do Flamengo, o da entrega, o da dedicação, o que não perdia a viagem, o que dava carrinho na lateral, o que se doava. Pois é, esse cara quando começa no Paysandu, sinos da igreja para embalar esse conteúdo. Esse cara quando começou a jogar pelo Paysandu, ele era considerado um meia clássico, né? Um volante clássico, cabeça em pé, olhava o jogo, mal olhava para a bola, saía jogando. Cara, ele era muito habilidoso, técnico, visão de jogo. Ele se adapta quando ele sai daqui, ele vira um guerreiro no Flamengo, acredito que pelo estilo, porque ele viu que ali para ter o seu lugar, ele precisava dessa mudança de característica ou agregar essa característica. E aí ele volta. E ele volta pro Remo. E ele é campeão do Remo. E aí ele pega a braçadeira e aí ele volta a ser o cara do meio de campo. Obviamente mais velho, já no final de carreira, veterano, mas aí ele volta a mostrar pra galera que o conhecia como guerreiro como era o Charles mais novo, que jogava de cabeça em pé, distribuindo o jogo, óbvio, com algumas outras limitações, e é campeão pelo Remo. Então o Charles que passeia pelos dois, que tem, obviamente, muito mais, talvez aí tem que perguntar para ele, e para você, se ele tem mais identificação com o Paysandu Clube do Remo. Mas ele é o quinto do meu top 5 meiucas que eu vi jogar. Paulo Gralato, e quem era o cara que tu substituíste, que iria estar no lugar do Charles? Cara, eu ia colocar um cara que eu acho muito importante, é extremamente vitorioso e importante para os dois clubes, tanto para Remo quanto para Paysandu, que é o Rogerinho Gameleira. Rogerinho Gameleira, cara, ele é talvez um dos jogadores mais vitoriosos que passaram aqui pelo futebol paraense com as duas camisas, tá? Fez parte de momentos fundamentais, importantíssimos, grandes títulos bicolores e foi vencedor no Clube do Remo também. Rogerinho era daquela época onde as travessias não causavam impacto, mas eram comuns. Então jogava no Paysandu, jogava no Remo, jogava no Paysandu, jogava no Remo e foi muito bem nos dois grandes daqui. Então tem uma menção honrosa aí ao grande Rogerinho Gameleira. Eu sei que vocês devem estar falando, Paulo, é nós. Tu não vais colocar
o mito das mitagens míticas? Ou o fulano, ou o ciclano, mas o mito eu sei que vai ser pauta. Cara, não. Como eu disse, esse é o meu top 5. São os caras que me marcaram, são os caras que eu acho que jogaram mais bola, são os caras que jogavam em outro patamar, numa época em que os clubes estavam em outro patamar. Eu não discuto idolatria, eu respeito a idolatria alheia, mas como a escolha é minha, ele, no caso o mito, não vai entrar. Mas eu quero que tu diga, para o teu top 5, o mito entraria? Eduardo Ramos estaria no teu top 5? Só, se for me xingar, xinga com respeito. Mas mais importante do que isso deixa teu like, compartilha esse conteúdo, te inscreve no canal, aciona o sininho e deixa teus comentários com a tua lista, com a tua sugestão. A gente ainda vai fazer o Melhores ou Piores com os top 5 zagueiros que passaram por aqui, na minha opinião. Beleza? Curtiram o conteúdo? Querem mais? Dá tua sugestão. Bota aí o que tu quer dos 5 mais de qualquer coisa, dos 5 menos, dos 5 piores de qualquer coisa. Eu tô com umas ideias malucas aí. Você sabe, nação, que você faz esse conteúdo junto comigo, com as sugestões, e daqui a pouco, estando aqui, botando a cara na telinha do celular, do computador, da TV. Então, melhores ou piores? Meiucas! Os top 5 meio de campos que eu vi jogar no futebol paraense. Valeu, tamo junto, é nóis que heróis. Tchau!